histórias se tornam experiências e os mistérios ganham vida. Hoje vamos explorar a sensação inquietante de um espaço liminal. Aquele momento em que o familiar parece estranhamente errado. Você já se sentiu perdido em um lugar que deveria ser seguro? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história de uma criança que, ao revisitar um shopping de sua infância, desenterra memórias esquecidas e descobre um escorregador que guarda segredos sombrios. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer questionar o que realmente se esconde nas sombras. Aperte os cintos, porque a meia-noite está apenas começando. Você já ouviu falar em espaços liminais? É aquela sensação estranha de estar em um lugar que deveria ser familiar, mas que parece errado. Como um corredor de escola depois do horário, um posto de gasolina às 3 da manhã, ou um terminal de aeroporto quando todos os voos já foram encerrados para a noite. Um espaço entre o que era e o que deveria ser. Eu tinha 6 anos quando senti isso pela primeira vez. Lembro-me de ir ao shopping com minha mãe. Ela perdeu a noção do tempo enquanto fazia compras e, quando veio me buscar no parquinho, o shopping já estava fechando. Eram quase 9 da noite. A energia vibrante do lugar havia desaparecido, restando apenas luzes piscantes e o som distante dos geradores. Recordo-me de como meus passos ecoavam alto demais, da frieza do piso de azulejos sob meus sapatos e de como, de repente, me senti muito pequena. Aquela noite ficou gravada em mim. Eu nunca soube exatamente por quê. Semana passada voltei à cidade e algo me atraiu para aquele shopping. Talvez fosse nostalgia. O lugar estava morrendo. A maioria das lojas estava fechada, com as portas de enrolar abaixadas, enquanto apenas alguns poucos negócios insistiam em resistir. Era quase hora de fechar novamente. O ar estava pesado, mas familiar, carregado com o cheiro de frituras e produtos de limpeza. Caminhei devagar, passando os dedos pelos corrimãos e ouvindo o som dos meus sapatos arranhando os azulejos. Era como antes. Então eu vi. No fundo do shopping, além das últimas lojas ainda abertas, estava o parquinho. Fazia anos que eu não pensava nele. A pequena ponte de plástico, os assentos em forma de animais que balançavam levemente, o escorregador vermelho brilhante que um dia parecia tão imenso para mim. Mas algo estava errado. As cores estavam desbotadas, o plástico rachado. O escorregador não era mais vermelho. Agora tinha um tom cinza, opaco e sem vida. Os assentos em forma de animais estavam descascados. Seus sorrisos amigáveis haviam se tornado tortos e sinistros. E então eu notei as pegadas. Eram pequenas marcas cobertas de poeira, levando até os degraus do escorregador. Não eram recentes, estavam ali há muito tempo, mas eram inconfundíveis. Um arrepio percorreu minha espinha. Tentei lembrar. Será que eu já tinha subido naquele escorregador? Talvez, mas não. Algo não fazia sentido. E então me lembrei. Naquela noite, quando o shopping estava fechando, uma memória que eu havia enterrado. Eu era a única criança restante no parquinho. E eu nunca desci pelo escorregador. Eu só subi. Meu peito apertou ao recordar como o plástico parecia frio sob minhas mãos. Como o shopping estava assustadoramente silencioso. Como eu olhei para baixo dentro do túnel. E como algo olhou de volta para mim. Era uma cabeça, com um rosto sorrindo de orelha a orelha. Eu me afastei tão rápido que caí e raspei meu joelho. Chorei enquanto corria para minha mãe e segurava sua mão enquanto saíamos do shopping. Eu havia esquecido disso, até agora. O shopping ao meu redor estava quieto demais, mas a memória voltou com força total. Eu me virei e fui embora, lutando contra a vontade de correr, porque eu não era mais uma criança, e eu nunca mais estaria pronta para olhar dentro daquele escorregador novamente.